É muito comum sentirmos que o mundo está girando rápido demais e, no meio de tudo isso, acabamos perdendo a conexão com o que realmente importa. Por isso, a nossa reflexão de hoje mergulha direto em um ensinamento super profundo proferido no dia 5 de maio por Sri Satya Sai Baba. Vamos explorar juntos a relação delicada e essencial entre as nossas escolhas do dia a dia, a harmonia da natureza e, claro, o poder transformador do amor. A ideia aqui é desacelerar um pouquinho e entender como princípios espirituais tão milenares podem oferecer respostas incrivelmente práticas para os dilemas do nosso mundo atual. Para começar, vamos direto à premissa central desse texto. Existe uma citação formidável aqui que cria uma ponte muito surpreendente entre a nossa vida material e a espiritualidade. Geralmente, a gente costuma achar que a busca por recursos ou interesse pelos prazeres do mundo são coisas totalmente opostas à vida espiritual, não é verdade? Mas o que é realmente fascinante nessa visão é que não há uma condenação da esfera econômica. Pelo contrário, a chave de tudo é o alinhamento. Quando os desejos e as ambições materiais passam por um filtro de retidão, acontece algo maravilhoso. O impulso de natureza divina simplesmente emerge. A espiritualidade, no fim das contas, não pede que a gente abandone o mundo, mas sim que a gente eleve a forma como interagimos com ele. Isso nos leva inevitavelmente a um conceito absolutamente crucial, o Dharma. Essa é uma palavra em sânscrito e a tradução mais próxima seria retidão, ou aquele dever ético e moral que está perfeitamente alinhado com a ordem cósmica. É super importante a gente internalizar essa ideia agora. O Dharma funciona como uma verdadeira bússola interna. Sem essa bússola, os desejos humanos ficam caóticos, muitas vezes até destrutivos. Mas com ela, cada ação diária, seja no trabalho, nos negócios ou nas escolhas simples de consumo, ganha um propósito muito maior. O ensinamento nos mostra que o Dharma é a fundação de tudo, é o que impede a nossa natureza de se perder nas próprias ambições. Agora, vamos mudar um pouco a perspectiva e olhar para a nossa existência com bastante humildade. Se a gente parar para analisar o tamanho imenso do universo, a nossa presença é literalmente comparável a um simples grão de areia. E essa mudança de foco, olhando do nosso eu interior para a vastidão do cosmos, não serve de jeito nenhum para diminuir o valor da vida. Na verdade, é para estabelecer o nosso lugar exato na grande teia da criação. A essência aqui é perceber que, sendo uma parte tão pequenininha e perfeitamente integrada de um todo, não deveria existir nenhum conflito entre a humanidade e o universo. Nós fomos desenhados para coexistir em total paz com o ambiente. E para ilustrar bem essa harmonia natural, o texto original usa duas metáforas que são lindíssimas. Temos a imagem da criança sendo nutrida pelo leite materno e a abelha colhendo o néctar da flor. Notem a pureza absoluta nessas duas ações. Em nenhum desses casos existe violência, esgotamento ou destruição. A natureza simplesmente provê, e quem recebe faz isso como um direito inato, em um ciclo perfeito de sustentação. A grande mensagem é que usufruir dos recursos da natureza não há um erro de forma alguma. A humanidade tem todo o direito de se sustentar com o que a terra oferece, assim como a abelha tem o direito ao néctar. O grande segredo, claro, está inteiramente na forma como a gente faz isso. E aqui chegamos no grande ponto de virada da nossa reflexão. Aquele equilíbrio perfeito da natureza é quebrado justamente quando a gente abandona o Dharma, aquela bússola da retidão que comentamos antes. O texto aponta claramente os desejos desenfreados e a exploração irresponsável como as verdadeiras raízes dos problemas globais. Se a gente pensar bem, quando o consumo deixa de ser para nossa sustentação e passa a ser movido por uma ganância sem limites, a nossa relação harmoniosa vira praticamente um parasitismo. A natureza, que sempre foi uma mãe generosa, começa a apresentar desequilíbrios severos. E tudo isso como uma resposta direta a essa nossa extração impensada. As consequências dessa quebra de harmonia não demoram a aparecer, e elas são sentidas de forma global e muito dramática. O texto menciona eventos catastróficos que todos nós conhecemos bem. Terremotos, erupções vulcânicas, secas terríveis e inundações. Mas o que é fundamental compreender dentro dessa visão filosófica é que essas calamidades não são tratadas como meros acidentes geográficos ou eventos do acaso. Não mesmo. Elas são vistas como reações diretas, como ecos das perturbações que nós mesmos causamos no equilíbrio ambiental. No fim das contas, a própria natureza buscando desesperadamente recalibrar um sistema que foi sobrecarregado pela nossa exploração excessiva. O que nos leva a uma imagem que é fortíssima e inesquecível dentro desse discurso. A insensatez de golpear com um machado exatamente o galho onde se está sentado resume com perfeição a crise ambiental moderna. É uma representação super vívida de pura autodestruição.
Ao agredir a natureza, a humanidade não está atacando o inimigo lá fora. Nós estamos destruindo a nossa própria base de sustentação, o nosso lar. Essa falta de visão a longo prazo, impulsionada por desejos materiais sem limites, nos torna, nas palavras do próprio Sri Satya Sai Baba, pessoas insensatas diante do nosso próprio fim. Bom, mas o texto definitivamente não termina em um tom de desespero. Na verdade, ele nos oferece uma rota de fuga maravilhosa e muito luminosa. E a solução não é tecnológica ou política, é profundamente interna. O primeiro passo é reconhecer nossa unidade essencial, uma unidade que é de caráter espiritual e que vai muito além das divisões que a gente costuma ver por aí. É só a partir desse reconhecimento que o segundo passo, o verdadeiro amor, consegue florescer de uma forma completamente orgânica. E finalmente chegamos ao terceiro passo. É esse amor universal e absolutamente nada além dele que tem a força capaz de unir toda a humanidade num só corpo, curando as nossas feridas e também a nossa relação com o planeta. Para fechar nossa reflexão de hoje, temos uma provocação final que liga direitinho o começo e o fim de toda essa sabedoria. Se a exploração desenfreada está ameaçando o galho que nos sustenta, o caminho de volta é retomar o Dharma. A ação guiada pela retidão é a única ferramenta capaz de curar esse galho. E a grande questão que fica ecoando para todos nós é exatamente essa. Como a gente pode aplicar essa retidão nas nossas escolhas mais diárias? Como transformar as nossas ações cotidianas, do trabalho até as pequenas coisas que a gente compra, em um ato de respeito ao vasto universo ao qual pertencemos? Fica aqui esse convite poderoso. Manter viva essa busca por um equilíbrio, onde o nosso progresso e a harmonia da natureza caminhem sempre juntos, unidos pelo amor.